E este foi o erro de cálculo da esquerda nesse episódio. Eles imaginaram que o Eduardo fosse agir simplesmente com base em cálculo político. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção, porque a estratégia do PT e do Alexandre foi muito boa, né? O que eles disseram? Qual era a ideia dele? É muito boa, não é muito estúpida, mas poderia ter sido muito boa. O que eles fizeram? Eles acharam que, ao ameaçar o Eduardo Bolsonaro com a perda do passaporte dele e com a perda do mandato, ele faria o que fizeram tantos outros parlamentares no Brasil. Então, a repetição da estratégia, era uma repetição da estratégia. Olha, ou você cala a boca, ou você se curva para o regime, ou você vai perder todas essas coisas maravilhosas de você sendo deputado. Você vai perder seu passaporte, você gosta de viajar, não é só para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai para não sei aonde, você tem sua articulação internacional importante, a gente vai cortar isso. É uma ameaça, uma tentativa de utilizar, na verdade, um mandato dele contra ele mesmo e contra o Brasil. Isso funcionou com quantos? Quantos deputados que não eram expoentes e que, no momento em que foram ameaçados, desapareceram? E senadores? Quantos deles? Então, de fato, era muito mais confortável para o Eduardo, e ele recebeu inúmeros conselhos nesta direção, de fazer o seguinte: ficar ali na dele. O pessoal gosta de falar, não, tem que voar debaixo do radar, tem que desaparecer um pouco, só ficar quieto um pouco. Esse foi o conselho que mais pessoas ouviram, que mais pessoas deram, e que mais pessoas, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, durante muito tempo, acabou ouvindo esse tipo de convite. Me parece que acabou essa fase. Acho que houve a percepção de que ficar calado não ajuda ninguém. Isso teria funcionado com o deputado Eduardo Bolsonaro, não fosse. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. E aí esbarrou nisso. E eu digo para vocês, como quem tem trabalhado de forma bastante próxima com o Eduardo Bolsonaro, com outras pessoas que estão nos ajudando nesse processo, que isso é uma coisa que o pessoal do PT, o pessoal do Alexandre nunca vão entender. Eles nunca vão entender. Todas as nossas discussões, elas acontecem debaixo do que Deus quer para a nossa vida. Todas elas. Então a discussão é, qual é a melhor decisão? Vamos orar. Qual o chamado de Deus para a nossa vida? Não é? E isso é raro na política, porque a lógica da política é sempre assim: o que será que vai me conseguir mais votos? O que será que vai me levar ao poder? O que será que vai pegar melhor para mim? O que será que é mais seguro? O que será que é mais conveniente? E no final das contas, a decisão acaba sendo tomada com base em valores, com base em chamado, com base em virtudes cardinais. Isso é raro na política. E este foi o erro de cálculo da esquerda desse episódio. Eles imaginaram que o Eduardo fosse agir simplesmente com base em cálculo político. Da mesma forma que o Alexandre achou que eu ia agir com base em cálculo político. Eu poderia ser um jornalista, poderia ficar aí, puxa,
ficar mais quieto, aparecer menos. Mas não é isso que a gente faz. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. E esse é outro ponto central. Não é que o Eduardo vai se licenciar para ficar 4 meses aqui chorando pelos cantos. O primeiro ponto, não vai receber remuneração, né? Isso é muito importante. Então ele abre mão do seu sustento, o que é muito difícil, porque o Eduardo vive do seu salário da Câmara, então ele vai ter que encontrar uma outra forma de sustentar. E segundo, não é que ele vai ficar parado, curtindo a vida, jogando golfe, indo caçar com o filho do Trump. Não. Ele está ficando para se dedicar integralmente ao que a gente vem fazendo por aqui. O que é a coisa mais espetacular, a maior notícia que vocês podem ter. Porque como nós temos trabalhado juntos, muitas vezes, e é muito importante a figura do Eduardo, é uma figura extremamente respeitada, muitas vezes, para nós conseguirmos avançar determinadas coisas, a gente fica dependendo da agenda dele. Eduardo, quando é que você pode voltar ao Brasil? E estava chegando num ponto onde ele estava vindo quase que semana sim, que semana não. Tinha dias onde ele vinha, passava um dia nos Estados Unidos, voltava para o Brasil no dia seguinte, tudo de passagem econômica, pago pelo próprio dinheiro, e é um sacrifício que vocês têm que conhecer. Quando ele decide ficar dentro dos Estados Unidos, bom, agora a coisa fica maravilhosa. Eu já estou marcando reunião com ele para a semana que vem. Já tem, pô, você vai estar aqui, então semana que vem não sei aonde, vamos encontrar um pessoal aqui em Palm Beach. Ah, não, vamos para Washington de novo na quarta-feira, vamos na quinta-feira que tem tal reunião. A gente consegue tornar a agenda 10 vezes mais efetiva e mais rápida. E essa é uma grande notícia para o Brasil. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa foi a mesma estratégia, diga-se de passagem, do Alexandre, não é uma estratégia exclusiva do Alexandre. Foi uma estratégia que foi utilizada, inclusive, aqui dentro dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Olha, nós não conseguimos vencê-los na urna, então a gente vai dar um jeitinho nessa eleição, vamos consolidar o poder e vamos simplesmente esmagar a liderança e o movimento como um todo, porque as pessoas vão se acovardar. Nos Estados Unidos não funcionou. Nos Estados Unidos não funcionou. Não só não funcionou, e a gente vai falar sobre isso, não sei se é no programa de hoje, mas certamente vamos falar sobre isso, como
A esquerda nos Estados Unidos está absolutamente perdida, foi esmagada. O Trump venceu a eleição em todas as métricas possíveis, de uma forma esmagadora, e a esquerda não sabe o que fazer. E é exatamente isso que vai acontecer no Brasil. Depende de quem? De que nós, o povo brasileiro, respondamos da mesma forma que o povo americano respondeu. Não nos acovardando. E da mesma forma que a covardia é contagiosa, a coragem também é contagiosa. Esse tipo de coragem é contagioso. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.